Já Cruzeiro versus Atlético, o Clássico Mineiro registrou o maior público de uma rodada com bons públicos. Foram 61.106 torcedores no Mineirão para uma renda bruta de 3.400.000 reais. Já o 0x0 de Flamengo versus Botafogo teve 50 mil pessoas. A vitória do Bahia por 2x1 contra o Vitória registrou 47 mil torcedores. A vitória do Corinthians sobre o Santos por 1x0 contou com 46 mil torcedores. Por falar no Galo, o Atlético segurou o 0x0 com o Cruzeiro no Mineirão e segue a 12 jogos, ou melhor, há 12 anos, sem perder para o rival como visitante no Campeonato Brasileiro, marca bastante expressiva. Hora de falar sobre o Cruzeiro, informação importante. Na semana passada surgiu a história de que Marcos Braz poderia trabalhar no futebol do Cruzeiro. Ele havia sido visto em um camarote no jogo entre Cruzeiro e Muxucruna. Contei para vocês que essa chance estava completamente descartada. Ele foi convidado pelo Alexandre Matos e pelo Gabigol como uma espécie de cortesia. Mas, em meio a esse boato, consegui a confirmação de que Pedro Júnior, filho do dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, a partir de agora o Pedro Júnior terá mais espaço e autonomia no departamento de futebol. O Pedro está no Cruzeiro desde que o pai comprou o clube do Ronaldo no ano passado. E no primeiro momento ele estava lá assessorando, olhando e observando o trabalho do Alexandre Matos, embora participando de todas as negociações e do dia a dia. A ideia a partir desse momento é de que o Pedro Júnior assuma um papel de mais relevância e comece a dar entrevistas e falar em nome do Cruzeiro. Mais do que isso, ele vai participar também de uma série de viagens para partidas fora de Belo Horizonte. Em alguns momentos, inclusive, o Alexandre Matos será poupado dessas viagens. É uma espécie de redivisão das forças no Cruzeiro. O Alexandre Matos perdendo um pouco de espaço e o Pedro Júnior ganhando mais autonomia. O que você pensa sobre essa situação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Cruzeiro que empatou com o Atlético, jogando melhor do que o rival e assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, embora tenha perdido o 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Nacional. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Queria te contar que Tinga, que já foi atleta e dirigente da Raposa, não colocou um ponto final na possibilidade de voltar ao Cruzeiro. Agora numa nova função para tentar exercer um papel parecido ao que tinha do Dracena. Essa especulação sobre a busca do Cruzeiro por dirigentes não é nova. Dracena, no fim da temporada passada, abandonou o cargo. Ele funcionava como uma espécie de elo entre comissão técnica, diretoria e jogadores. Pois bem, durante os últimos dias, especulou-se que o Cruzeiro buscaria um substituto para o Dracena e também falaram sobre a chance de demissão do Matos. Essa segunda possibilidade foi praticamente descartada diante da recuperação do Cruzeiro, que é hoje o terceiro colocado no Campeonato Nacional. E nesse domingo, no empate em 0x0 do Cruzeiro contra o Atlético, o Tinga e o Sobis estiveram no Mineirão e foram ouvidos pela Samuca TV. O Tinga disse o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro está bem servido. Agora que o Cruzeiro está ganhando, deixa como está. Não vamos atrapalhar. Uma hora a gente volta. Até porque fomos muito felizes aqui e eu já estou em BH, então não precisaria nem gastar com passagem, quem sabe. Né? Para mim, uma clara declaração de alguém que está disposto a voltar. Resta que o telefone toca. Não ter colocado o Gabi antes. Torcedores assim que a mídia atleticana gosta. Calma. Vocês acharam que o Jardim demorou a mexer no time? Como que foi a intervenção do nosso técnico no jogo? Contra o Flamengo, eu ressaltei que não esperei o Cruzeiro não vencer para, dentro da minha análise, já falar naquela partida que ele já tem adotado essa questão de demorar a mexer, mas, porém, dentro da minha análise. Isso não quer dizer que ele fez errado, fez certo, enfim. A questão é que eu também ontem, assim como o jogo contra o Flamengo, eu teria mudado as peças antes. Ontem, por exemplo, talvez as mesmas duas peças que entraram, Bolaço e Gabigol, porém juntos e um pouco antes, né? Eu acho que tipo de jogo assim, assim como foi contra o Flamengo, eu cobrei aqui, você precisa de um tempo maior, pelo menos uns 5, 6 minutos, 10 minutos, para o jogador ainda entrar numa partida assim tão disputada. E ele próprio falou isso na coletiva depois, né? Talvez eu poderia ter mexido antes. A questão também, né? Quem teria sido escolhido para poder tirar naquele momento da partida, como eu disse, uma das escolhas foi o Christian, que até então, na minha análise, tinha sido um dos principais jogadores ali do ataque. Enfim, eu também achei, porém, é característica desse treinador, ele ressaltou na entrevista que poderia ter feito, mas a confiança no trabalho dele hoje está atrelada a entendermos, inclusive, essa questão
da demora a mexer, né? Lógico, dentro da análise de cada um aí, pessoalmente. Eu venho tentando equilibrar minha expectativa com relação às substituições. O Leonardo Jardim, como disse o Patrick, já vem demonstrando já há bastante tempo que ele não tem aquela coisa do feeling do torcedor também, né? Os tempos são diferentes. Eu acho que mesmo com a ideia de renovar o fôlego, oxigenar essa equipe, principalmente para manter a intensidade, ele tem pautado muito as substituições, levando em consideração não somente a parte física, mas a parte técnica. E fica muito claro que quando tem as substituições, mesmo que você consiga renovar a parte física, porque são atletas que entram descansados, mas tecnicamente são atletas que não conseguem manter o nível de atuação dos que estavam dentro da partida. Eu acredito que ele esteja pautando muito e levando isso em consideração. Ontem, fisicamente, ficou muito claro para mim que o Christian já havia sentido a questão do desgaste dentro do jogo e o Lucas Silva também. De qualquer forma, mesmo com a substituição do Christian, eu também tinha talvez mexido um pouco antes, mesmo tentando levar em consideração que eu preciso equilibrar um pouco da minha expectativa. Já está virando rotina esse time do Leonardo Jardim. A tendência natural é que ele faça isso mais vezes, já que o histórico nos mostra exatamente isso. É um fato que o Jardim não tem tantas opções interessantes no banco de reservas, mas eu acho que o segundo tempo pedia ele ter um pouco mais de agilidade. Até penso que o Bolasso entrou ali em um tempo ok na vaga do Wanderson e ele consegue fazer uma partida até melhor do que a do Wanderson. Poderia até ter jogado um pouco mais centralizado, né? Porque era um momento que o Cruzeiro estava buscando alçar muita bola na área e o Bolasso poderia gerar um incômodo maior no jogo aéreo, mas, enfim, acho que em relação à entrada do Bolasso foi ok. No caso do Gabriel Barbosa, eu creio que ele poderia ter entrado antes e até na vaga do Caio Jorge. Até falei que acho que o Caio Jorge fez um primeiro tempo interessante, mas ele no segundo tempo não consegue fazer muita coisa, claramente desgastado. E aí não comprometeria tanto na questão de formação do time, né? Muito se discute isso a respeito do Gabigol, e ele entrando ali na vaga do Caio Jorge, acho que não teria nenhum problema. Poderia ter entrado, quem sabe, na faixa dos 25 minutos do segundo tempo, ele teria tempo de produzir mais, né? Porque quando entrou na partida, o Cruzeiro já não estava conseguindo produzir muita coisa, a partida estava muito condicionada àquilo que o Atlético tanto queria. E como a Amanda falou, também percebi um desgaste. O Lucas Silva, que para mim fez um muito bom jogo, e aí, vendo a boa sequência que o Eduardo tem tido como segundo homem de meio, acho que poderia ter sido um cara aí a ser acionado para fazer com que o Cruzeiro fosse mais intenso, dar um ganho em termos de criatividade e até de estatura. Então, pontualmente, acho sim que o Jardim poderia ter mexido com mais agilidade e até com mais volume na equipe, que no segundo tempo caiu de ritmo. Claro que nada aqui para querer desmoralizar o trabalho dele ou algo do tipo. Claro que não, ele faz um grande trabalho, mas no caso de ontem em específico, acho sim que ele poderia ter usado melhor o banco de reservas. O Renilton Mendes falou aqui que era simples, gente, tirar o Wanderson e colocar o Gabi. O Kaká disse uma vez que em 90 minutos o jogador fica em média 1 minuto e meio com a bola, imagina com 5 minutos. O Renilton, aí a gente tem que lembrar como é o Cruzeiro na parte tática, né? O Cruzeiro não é um time que vai se desorganizar e ali tirar o Wanderson e colocar o Gabriel. O Gabigol não vai fazer o papel tático do Wanderson. O Matheus Pereira, quando ele faz esse papel, né, de recompor, ele normalmente faz pelo lado direito, né? Que ele tem um pouco mais de facilidade, que ele já jogou por ali, especialmente lá no futebol europeu. Então, foi até a mexida que o Jardim faz no final, né? De colocar o Gabigol e o Caio Jorge no ataque, aí o Matheus Pereira vem fechar pelo lado direito, e aí o Bolasso que estava lá pela esquerda. E eu acho que essa já é uma escalação muito ofensiva. O Leonardo Jardim, ele mexeu para ganhar o jogo, assim como tinha acontecido contra o Flamengo, é porque contra o Flamengo a gente ganhou, né? Mas o Leonardo Jardim foi perguntado na coletiva e falou: não mexi porque achei que o time estava bem. O Cruzeiro estava melhor que o Atlético. O Cruzeiro estava mais perto do gol. Então, assim, eu acho que a gente às vezes tem uma certa coisa de ver o Gabigol no banco e falar: o Gabigol tem que entrar, mas tem que sair alguém, né? E se sai o Wanderson?
Quem ia fazer o papel tático lá, de cobrir o lado? Não tinha muito isso, né? Então, acho que ele fez as mexidas até ousadas ali. Pode ter demorado um pouquinho, como algumas pessoas sugerem, mas acho que o Cruzeiro não está oferecendo também um número imenso de oportunidades ali no banco, né? Não é que nós temos, não. Exatamente. Tem 10 caras muito bons aqui. Pô, sei lá, eu vi alguém mandando aqui que eu acho um absurdo o Marquinhos ser banco do Wanderson. Todo respeito, mas o Marquinhos não é um absurdo ele ser banco para ninguém, né? Não é um jogador que fez tanta coisa assim pelo Cruzeiro, né? Fez um gol e uma assistência em um semestre. Então, vamos com calma também. O Dineno acabou sendo cortado, né? Questão de estratégia para o jogo ali. E convenhamos que pelas últimas partidas era muito difícil pensar no Dineno entrando. Vocês acham que, sei lá, por exemplo, Kaique Kenji jogou bem o jogo da Sula. Já era um jogo para botar ele ali na vaga do Wanderson? Ou era o Bolassi mesmo, até por ter feito o gol? Eu tenho dúvidas aí, viu, Caramujo? A emoção pedia o Kenji, né? Mas a razão, não sei se poderia ali. É aquilo que você pode ir do céu ao inferno muito rápido, né? O Bolassi entrou até com uma consciência legal ali para ajudar a cobrir os espaços, voltou ali fazendo alguns desarmes. No lance até que sobra para o Júnior Santos, ele faz um bom desarme no Lianco, né? Que estava ali partindo numa boa arrancada já no finalzinho. E entendi o Bolassi também para ser uma opção ali na bola aérea, né? O Leonardo Jardim até explicou isso. Então, essa substituição não questiono. Talvez ter sido um pouco antes aí a entrada do Gabigol, como o Caio disse. Eu tiraria talvez até o Matheus Pereira, para o Caio ali talvez ajude mais na marcação. Talvez ficou faltando isso, mas também não dá para crucificar aqui o Leonardo Jardim, porque o banco aí que estava há algum tempo já, e quando a gente olha ali, é pouca opção realmente, né?